igreja. Olha, eu já levanto um pouco aí. Misericórdia. Mas, como o pastor, no momento da palavra de oferta, ele falou em honra, eu quero pedir para o meu esposo ficar de pé. E os meus pastores e o profeta ficarem de pé também. E quero, já com essa oportunidade, dizer ao meu esposo que eu honro a sua vida. Eu honro o que você é em Deus e o que Deus é em você e tem para você. Enquanto a gente estava no namoro, eu sempre dizia para você que você tem algo muito especial, que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E nessas primícias, eu nunca ganhei tanto de Deus quanto eu ganhei domingo. E não ganhei nada de material e financeiro, mas eu ganhei no mundo espiritual. O meu marido, ele foi tocado de uma forma tremenda. E eu creio que uma chave foi virada na sua vida domingo. E Deus tem me mostrado a cada dia isso desde domingo, né? Mas que você nunca esqueça que tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. E aos meus pastores, eu quero honrar a vida de vocês em forma de mostrando, na verdade, que vocês merecem serem honrados. E por que não fez isso comigo? Porque eu já tenho entendimento desde dezembro, né, amor? Que isso teria que ser feito aqui, na Morada da Fé. Mas a gente sempre fica pedindo confirmações, e domingo o pastor falou, é muito fácil honrar a casa, mas honrar o profeta da casa. Então, assim, tudo já tinha um cronômetro de Deus. Tudo já estava determinado no mundo espiritual. E hoje eu quero entregar a minha primícia em forma de honra, porque verdadeiramente vocês merecem. Eu não vou estar dizendo aqui o que vocês já fizeram por mim, o que vocês já fizeram pelo Josemar, vai fazer, eu creio, em nome de Jesus. Então, eu quero que vocês dois recebam. Que seja bênção. Usem da melhor forma que vocês acharem que devem usar. Vamos lá. Pastor, né? Domingo foi o meu aniversário e fizeram a surpresa para mim. Lá o pastor disse: daqui um mês, se preparem que cada um que está aqui vai ministrar. Acho que o tempo dele tá meio doido, né? Porque quando foi segunda-feira, pastor, que vai ministrar essa semana você. Aí eu escrevi errado, não pastor? Como sempre. Aí eu, não, ele tem a palavra certa. Ministrar quarta-feira, você. E você quer saber? Você. Você. Amém. Ai, meu Deus, eu não sei quem é mais novo. Sério, eu sou pastor. Eu vou ter aceitado, né? Mas enfim, eis-me aqui. E eu digo para vocês que a palavra, a frase, eis-me aqui, é muito poderosa. E eu creio com certeza que a primeira vez que eu declarei isso, eu nem sabia o que estava falando. O tempo se passou, claro que teve entendimento. E eis-me aqui, Senhor. Adiantando, eu quero que vocês abram o livro 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto vocês procuram, vamos ouvir um louvor. Se medo sentir, eles têm
antes de ler os versículos de 1 Samuel, capítulo 16, eu quero ler uma introdução. Eu quero que cada um preste bem atenção nesses personagens. Vê se só pode soltar um negocinho aqui. Eu vou voltar. Samuel, um profeta, filho de Elcana e Ana, a qual era estéril, mas ao criar o seu próprio ambiente profético, Deus ouviu as suas orações e ela gerou a Samuel. Samuel cresceu em um lar onde havia um profeta chamado Elcana. O mesmo foi o seu mentor, discipulador, orientador. E esse tinha 2 filhos, os sacerdotes Ofni e Finéias. Elcana, um pai que preferiu honrar os seus filhos do que honrar ao Senhor. Esses filhos, claro, se tornaram desobedientes a ele e ao Senhor. Saul, filho de Quis, um homem rico e importante da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel e a menos importante, mas foi dali que Deus o escolheu para ser o primeiro rei de Israel. O profeta Samuel foi quem ungiu, porém Saul não se inclinou ao Senhor. Davi, nascido em Belém, filho de Jessé, caçula de 8 filhos, pastor das ovelhas da sua família, também ungido por Samuel, ainda no ambiente onde os seus não o valorizavam, mas já era um homem que agradava ao Senhor. Vamos aos versículos do 13 ao 21. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. No caso, ele ungiu Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os auxiliares de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus, te atormentando. Que nosso soberano mande teus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e o traga até aqui. Um dos auxiliares respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou o mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Amém? Quero iniciar aqui dizendo que Deus ele nos dá tempo e oportunidade para que possamos mudar as nossas atitudes. Nas entrelinhas dos versículos 13 e 14, onde o Espírito se apoderou de Davi e saiu de Saul, houve um espaço de tempo. A Bíblia não relata, mas Davi voltou aos seus afazeres como pastor, continuou cuidando das coisas do seu pai, continuou sendo excluído pela sua família, e Saul também continuou com suas atitudes de rei. A Bíblia fala que ele deu muito ouvido ao povo, fazendo as vontades do povo para poder
ter o povo perto dele. Em nenhum momento ele fazia algo que agradava ao Senhor. E a consequência disso foi a retirada do Espírito de Deus dele e a entrada de um espírito maligno. E quando o espírito começava a atormentar Saul, em nenhum momento se retrata na Bíblia, não que eu tenha percebido, Saul procurou a Deus, clamou a Deus. Ele ouviu os seus auxiliadores, a qual indicou Davi como solução dos seus problemas. Davi tinha um propósito para Davi estar ali na casa de Saul. Davi, como o auxiliar de Saul mesmo falou, o Senhor estava com Davi. Porém, Davi na casa, em nenhum momento Saul chegou para ele e disse: clama ao teu Deus por mim. Simplesmente ele só pedia para tocar a harpa. E a solução dos nossos problemas não estão em instrumento, não estão em pessoas, está no Senhor. Apesar de Davi tocar a harpa e o espírito que atormentava Saul se retirasse, isso não quer dizer que o problema era solucionado. Logo porque a Bíblia relata que, vez ou outra, Saul se atormentava através desse espírito maligno. A Bíblia diz, no capítulo 17, versículo 5 de Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. E era o que Saul fazia. Ele confiava em si mesmo, confiava em seus auxiliares e não clamava ao Senhor. Sempre procurava Davi. A autoconfiança levou a Saul à queda. A autoconfiança sem o Senhor nos leva à queda. No capítulo anterior, que é o 15, no versículo 12, nos mostra o quanto Saul se automava ao invés de honrar a Deus. E diz assim: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Que servo do Senhor é esse, que em meio às batalhas vencidas, em meio a tantas bênçãos, em meio a um profeta do seu lado, vai construir um monumento em honra a si mesmo, esquecendo que toda a honra tem que ser dada a Deus. Ninguém tem o poder espiritual de ter um monumento para si mesmo. Todo monumento, todo altar tem que ser erguido unicamente para o Senhor. Aleluia! Nessa madrugada, Samuel ele foi procurar Saul para retificar que Deus já o rejeitou. Mas aí eu me perguntei: por que Deus rejeitou assim Saul? Quando ele foi ungido rei e começou a exercer o seu reinado, 2 anos depois, aí começam os relatos da desobediência. Aí eu, meu Deus, comparado com Davi e outros personagens da Bíblia, comparado também com nós, por que Deus o rejeitou tão facilmente, entre aspas? E eu percebi
Deus tira de linha, Deus tira do propósito aquele que quer tomar o lugar dele. E era isso que Saul fez ao erguer um monumento para si mesmo. Samuel tinha compaixão de Saul. E nesse dia ele estava triste porque Deus tinha falado para ele que já não tinha mais jeito, que ele estava triste com as coisas de Saul. Mas Samuel sempre orava por Saul. Porém, no capítulo 15, no versículo 35, nos diz que essa foi a última vez que Samuel viu a Saul. Diga aí você, Deus mandou um profeta para sua casa, lhe ungir rei, falar diretamente com você as coisas desse tempo do reino, aquilo que era para você fazer, dar todas as orientações, e você não dá ouvido ao profeta. E o que mais me chamou a atenção foi que a nossa desobediência afasta o profeta das nossas vidas. E definitivamente, porque a Bíblia diz que foi a última vez que Samuel viu a Saul. Quem me conhece sabe que o quanto eu amo os pastores Fernando e Érica. E eu contei já a minha esposa, bem que eu conto essa casa quase todo mundo, nem é todo mundo que tem que contar as coisas, mas eu sempre digo, eu não sei o que eu faria se um dia eu tivesse que me afastar de vocês. Os pastores, os profetas, sem dúvida alguma, foi Deus que me deu. E eu fiquei, meu Deus, Saul em nenhum momento esboçou nenhum sentimento de tristeza, de preocupação, de nada, a Bíblia não relata nada. Samuel simplesmente saiu da vida dele e continuou desobedecendo a Deus. E aí eu entendi que quem não tem o Senhor, quem não tem Deus como Senhor da sua vida, não valoriza aquelas pessoas que Deus coloca para cuidar de você, para orar com você. E isso me preocupou. Não porque glória a Deus por isso, não porque eu tenho esse tipo de pensamento, mas existem pessoas por aí que estão na igreja e não está nem aí para o Senhor. E não está nem aí para os profetas que Deus colocou no seu caminho. Isso é muito forte. A desobediência afasta o profeta definitivamente das nossas vidas. Meu Deus. Aleluia. A queda de Saul não aconteceu quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, nem muito menos por ter se retirado dele. A sua queda aconteceu muito antes disso. No capítulo 13, relata a desobediência de Saul às ordens de Deus. Aqui se deu o início da queda de Saul. E observe que o Espírito do Senhor estava com ele. O Espírito Santo não pede a nossa queda, mas a desobediência nos deixa no chão. A nossa desobediência não permite que a gente se levante, mesmo estando com o Espírito do Senhor. O que deixa Deus feliz não é você ter apenas o Espírito Santo, e sim ter obediência a Ele. Quando Saul começou a desobedecer a Deus, ele ainda estava com o Espírito do Senhor dele. E Deus se entristeceu disso.
permitimos ser conduzidos por pessoas que não temem ao Senhor, trilhamos um caminho que nos leva à desobediência. Saul sempre ouviu o povo e assim não conseguiu chegar até o Senhor. Estava cheio de Deus, cheio do Espírito, mas vazio de temor. Já tinha caído, mas não percebeu, porque a sua autoconfiança, as suas habilidades como guerreiro ainda continuavam ativos. Então, que possamos nos preocupar com isso. Não é porque estamos com o Espírito Santo em nós, que temos os dons de Deus em nós, a gente está de pé. Se a gente estiver em desobediência, de nada adianta o Espírito do Senhor, de nada adianta os dons. Nós estamos caídos e não percebemos. E isso tudo foi o único motivo. Saul, a todo tempo, além de não procurar a Deus, a sua autoconfiança o deixou cego espiritualmente. E quando a gente já não ouve e nem vê no âmbito espiritual, a gente já não gera o desejo de arrependimento. E foi o que aconteceu com Saul. Em nenhum momento da passagem sequer cogitado a possibilidade de um arrependimento. Davi, a gente sabe lá na frente o que ele fez, os erros cometidos, mas sempre ele se arrependeu, ele sempre se prostrava ao Senhor. E por quê? Deus já de imediato descartou Saul, porque Deus sonda os nossos corações. E antes mesmo de tirar o reinado de Saul, Deus ungiu Davi. Antes de ungir com óleo, se mandar Samuel, Deus disse: eu encontrei um homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Por quê? Porque Deus sonda os nossos corações. Sabia que Davi ia errar, sabia que Davi ia pecar, sabia que Davi ia fazer inúmeras coisas que desagradavam a ele, mas que Davi ia estar ali, aos pés de Deus, pedindo perdão, clamando por misericórdia. Coisa que Deus sondou o coração de Saul e não viu. Então, que possamos ter o entendimento de que o arrependimento é a porta para a gente sempre ter a misericórdia do Senhor. No início eu falei que Deus dá tempo e oportunidade para que possamos mudar as nossas atitudes. E Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus está falando que há um tempo de espera até que Ele retire o seu espírito daquele que o desobedece. Saul passou 40 anos reinando. 2 anos com o Espírito do Senhor e 38 sendo rei. Porque quando Deus escolhe alguém, tem um tempo de preparo, tanto para retirar como para colocar. Isso por quê? Porque Deus ainda espera que cada um se arrependa daquilo que faz de errado. A desobediência não é o final. Mas se não gerar o arrependimento, aí não tem conversa com Deus. Ele rejeita e ponto. O interessante é que quem desobedece e obedece a Deus é lembrado. Paulo, em Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei,
sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Como será que nós vamos ser lembrados futuramente dos filhos, dos netos, do próprio discípulo, da sua família? Um aqui foi lembrado por ser rejeitado por Deus e outro por ser um homem segundo o seu coração. Como você quer ser lembrado? Vale a pena ser obediente, não só para ser lembrado como uma pessoa que errou, que se humilhou diante de Deus e Deus o perdoou, não, mas para que a gente possa ser exemplo. Davi como exemplo de que por mais erros que a gente cometa, mas sempre tivermos como o Senhor. Quando colocamos o Senhor no lugar dele, nós podemos ser sim exemplos. Porque o que marca uma pessoa não são os pecados, mas o arrependimento deles. Saul, como eu já tinha dito, desejava grandemente ser aclamado pelo povo. Tem uma passagem que eu acho que eu nem anotei aqui, mas quando no momento que Samuel vai procurar Saul, aí ele fala que fez o holocausto, o qual desagradou a Deus, porque Samuel tinha demorado. Né? Uma desculpa de Saul. E quantas desculpas estamos dando, já temos, por algo errado que a gente fez, né? Mas, em nome de Jesus, aqui nessa igreja não se encontra um Saul que queira tomar o lugar de Deus, porque o único, eu creio, se eu não estiver enganada, o único que quis ser adorado como Deus foi e como Deus é adorado, teve uma queda que até hoje não consegue se levantar e nunca vai se levantar, que foi Satanás, Samael, o verdadeiro nome dele. Ele queria ser adorado como Deus, mas Deus derruba os invejosos e exalta os humildes de coração. Quando escolhemos ser adorados por Deus, rejeitamos Deus como Senhor da nossa vida. E a desobediência constante é o caminho para nos afastar de Deus. Isso acontece tão sutilmente que não percebemos, a ponto de não gerar o arrependimento. E a falta de arrependimento faz com que Deus cancele os planos que tinha para nós, faz com que Deus cancele ministérios. A falta de arrependimento faz Deus cancelar ministérios. Cuidado com o coração de pedra. Cuidado para você não ter o coração de Saul. Peça a Deus um coração de carne, ao qual você possa errar, mas possa pedir perdão verdadeiramente ao Senhor. Que os planos do Senhor continuem de pé. Que o seu ministério continue de pé. Aleluia. Deus ele cancela o ministério, mas não cancela o propósito. E foi por isso que Davi foi escolhido. Deus cancelou os planos sobre a vida de Davi, mas o seu propósito tinha que ser cumprido. E Deus coloca outra pessoa para cumprir o propósito que ele escolheu para você. Assim como ele retirou Saul e colocou Davi. Não se engane. Se você errar e continuar com o coração endurecido, continuar errando, e não gerar arrependimento, e
deu, ele cancela planos e ministérios. Mas o propósito dele vai ser cumprido através de outra pessoa. O seu lugar vai ser de outra pessoa. Assim. Lembra do início que eu falei dos 3 personagens, Samuel, Saul e Davi, o ambiente onde eles viviam? Pois bem. Esses 3 personagens ensinam que nem sempre você é contaminado pelo ambiente que você vive. Das primícias eu lembro muito bem, quando a Poliana contou como era o lar dela, totalmente destruído, um lar cristão, mas destruído. E ela simplesmente não se deixou contaminar pelo ambiente. Ela fez diferente. Ela creu no Senhor, que a vida dela ia ser diferente. E está sendo diferente. Porque quem coloca Deus em primeiro lugar, quem confia no Senhor, a sua vida é diferente da sua família, é diferente dos seus amigos, é diferente até daquilo que você poderia imaginar que seria. Samuel tinha tudo para dar errado, pois o ambiente em que ele foi criado era cheio de pecado, mas ele preferiu ser servo do Senhor. Saul, por sua vez, estava em um ambiente onde Deus se fazia presente e onde ele tinha um profeta ao seu lado, mas ele preferiu ser adorado pelo povo, tentando tirar a glória que era de Deus. Já Davi poderia ter se tornado um homem frustrado, depressivo, revoltado com Deus, devido à exclusão que sofria dentro da sua própria casa. Mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. O ambiente onde você vive não determina quem você é e quem você será. Se você crê no Senhor, se você colocar Deus como prioridade na sua vida, o ambiente que você vive não vai determinar o seu futuro. Quem você é em meio ao ambiente onde você vive. A obediência ou a desobediência a Deus não tem a ver com o ambiente, mas o quanto você tem Ele como seu Senhor. E aqui eu encerro a minha oportunidade. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. E eu sei que o que está aqui foi totalmente direcionado por Deus. Isso eu não tenho dúvida, porque de mim mesma não sairia nada em 3 dias. Mas eu glorifico a Deus, a minha vida é dele. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, na hora que o Senhor quiser, no dia que o Senhor quiser e no lugar que o Senhor quiser. Eis-me aqui.